Boa noite, meus amados. Mais uma vez, o privilégio de estar diante da palavra. Mais uma vez, Deus deseja falar no nosso coração. Mais uma vez, uma confrontação bíblica que é sadia para a nossa própria vida. Onde Ele vai nos confrontar de uma forma tal que haja mudanças em nossas vidas de acordo com a boa, agradável, perfeita vontade dEle. Em primeiro lugar, hoje à noite, eu quero agradecer pelo tempo que eu tenho tido aqui durante a semana. E eu tenho sido abençoado de tal maneira que não tem como eu expressar justamente minha gratidão aos amados irmãos. Aqueles que têm me convidado para a sua casa, tem sido um tempo bem especial com as pessoas que me convidam. Eu quero agradecer novamente o pastor da igreja que me convidou para passar essa semana aqui com vocês. E se Deus permitir, amanhã, de manhã, eu vou ter mais 2 oportunidades com vocês amanhã. Mas hoje à noite eu quero primeiramente falar para você aquilo que foi abordado ontem à noite e não estava na sua apostila. Então, só para vocês saberem que o Bill foi fiel, que eu estou entregando agora mesmo na mão do pastor justamente o estudo de ontem. Você cobra ele porque eu já paguei meu dever entregando para ele. Amém, aleluia, amém. Ele é responsável. Muito bem. Hoje à noite nós vamos abordar o discipulado. E vocês vão perceber que um trecho bíblico chave para nós hoje à noite é ide, portanto, fazer discípulos de todos os nossos filhos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Deus havia ordenado. Eis que estou convosco até os confins da terra. Então percebe que Deus colocou discipulado para você na sua própria casa. Muitas vezes nós não ligamos o discipulado com nossos filhos. Nós pensamos somente em discipular as pessoas fora da nossa casa. Mas nossa obrigação como pais é discipular nossos filhos. E quem não pratica discipulado em casa, diante de Deus, é uma plena vergonha. Então, Deus deseja que hoje à noite que você esteja ciente que seu papel como pais é discipular seus filhos, treinar seus filhos, educar seus filhos, de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje nós estamos tratando o modelo bíblico para discipulado dos filhos. Agora, muitas vezes nós pensamos, bem, eu vou mandar meus filhos para a escola dominical. E a professora, ela é preparada. Ela tem talento. Ela é realmente uma professora, eu não sou. Então, nós passamos a nossa responsabilidade para uma pessoa fora do nosso lar. Agora, ela pode auxiliar, mas o discipulado fica com você. Então, eu discipulei meus filhos. Então, enquanto estou dando palestra para você hoje à noite, você vai perceber algumas coisas que eu havia feito com meus filhos. E você vai entender alguns resultados negativos, tanto como positivos. Então, hoje nós queremos fazer nossa introdução. Instruir um filho no caminho de Deus requer que você viva cada momento com um propósito consciente, deliberado, de agradar ao Senhor. Isto é seu papel. Agora, você, de acordo com a palavra de Deus, nos mostra que nós devemos ter como alvo agradar a Deus. Ou seja, 2 Coríntios 5:9, temos o propósito de lhe agradar. Propósito significa que você tem o alvo. Você tem algo diante de você que motiva você a discipular seu filho.
Você tem que ser exemplar para ele. Agora, hoje, Marisa me perguntou sobre o fato, se não arruma a cama, será que tem problema? Depende. Se a pessoa está sendo desobediente sobre seu dever, então tem problema. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa pode arrepender-se e voltar a arrumar a cama. Não é isso mesmo? Então, percebe, Deus deseja que você esteja constante no seu andar com Deus. Ou seja, santificação progressiva implica que nós vamos ter mudanças dia a dia em nossa vida, que eu fico mais e mais como Cristo. Mas nunca eu chego lá até Ele voltar. Porque enquanto estou nesta vida, ainda eu tenho natureza pecaminosa. Mas, por outro lado, eu tenho poder sobre o pecado que habita em mim, fazendo uso da palavra, e ao mesmo tempo que eu esteja fazendo uso da palavra, o Espírito Santo me capacita para eu poder obedecer a palavra de uma forma que ele fique realmente satisfeito com a minha própria vida. Então, nós devemos manifestar para nossos filhos justamente o nosso alvo, nossa meta, nosso propósito, agradar a Deus acima de tudo. Meu papel não é para agradar meus filhos. Meu papel é para agradar a Deus, abençoar meus filhos. Agradando a Deus, eu vou ser uma bênção para eles. Mesmo que ele apanhe, é uma bênção para ele. Porque quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, facilita você entender que você pertence à família de Deus. Deus tem prazer em nos disciplinar. Agora, quando eu digo prazer, porque nós somos filhos dele. A preferência dele não é disciplinar. Mas o fato que nós somos pecadores requer disciplina em nossa vida. Então, temos propósito que lhe agradar. Agora, veja bem, ao ensinar seus filhos, você deve levar em consideração o nível do entendimento espiritual. Ou seja, eu devo entrar no nível deles. Eu devo ter uma expectativa que fica no nível deles. Às vezes o pai tem uma expectativa bem alta. O filho não chega até lá. E daí o pai, ele fica decepcionado com o seu filho. O filho fica decepcionado consigo mesmo porque ele percebe, eu não consigo o pai. Então nós devemos ensinar ele no nível dele. No nível espiritual. E, veja também, e do nível de desenvolvimento das habilidades de cada um deles. Deus me deu 4 filhos. Cada um tem seus talentos. Cada um tem suas habilidades. Cada um de forma abençoada com uma responsabilidade de acordo com a capacidade deles. Ou seja, você lembra a parábola sobre tesouro? A pessoa recebeu 5 talentos. Lembra que ele recebeu 5 talentos. Parábola sobre os talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Mas o que é importante não é a quantia de talento, a fidelidade em fazer uso do talento que Deus havia lhe dado. Então, os pais devem olhar para os seus filhos dessa forma. Vendo que Deus havia dado cada um talento, habilidade, capacidade para realizar algo que agrada a Deus. E nosso papel como pais é educar nossos filhos de tal maneira que eles possam fazer uso da sua capacidade para agradar a Deus, porque o exemplo seu é um exemplo de você agradando a Deus. Agora veja, das habilidades de cada um deles, ou seja, educa, discipula a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, isso não é garantia de salvação aqui. O fato que você está educando o seu filho,
você não está educando, dando uma garantia que ele vai ser convertido. Não tem como você dar essa garantia. Somente Deus fornece a garantia. Nosso papel é ensinar. Agora, eu vou explicar como isso funciona. Veja essa menina aqui. A criança não pode fugir da sua sombra. Ela não tem como fugir, nem ele pode fugir. Então você percebe no dia de sol, a sombra fica seguindo você. E se você vir para cá, logo vem com você. Se você fica correndo, corre com você. Se você para, de repente para com você. Você não tem como escapar da sua sombra. Então, quando você está ensinando o seu filho no caminho onde ele deve andar, ele não tem como escapar da sombra da palavra de Deus que você colocou diante dele. Ele não tem como. Então, você percebe que nossa obrigação, nosso dever é ensinar, discipular, instruir, confrontar, orientar, fazer admoestação, conselho para o seu filho. Quem que deve ter uma influência maior nos seus filhos deve ser você. Não seu vizinho, não seu pastor. Agora, o pastor pode auxiliar, mas você que é o discipulador na sua casa. E se você não é discipulador, você é uma plena vergonha diante de Deus, porque discipulado não é uma opção. Uma ordenança diante de Deus. Agora veja, qual o significado bíblico de instruir? No Antigo Testamento, o termo básico para instruir significa também justamente ensinar. Então, hoje à noite, o que eu estou fazendo com você? Ensinamento. Agora, eu não estou fazendo o discipulado total, mas eu estou fazendo uma parte dela. O que eu estou fazendo com você? Eu estou ensinando a palavra de uma forma formal. Então, na sua casa, uma forma formal é justamente a vida devocional com a família toda, como se fosse um culto na sua casa. Cada pai deve ser pastor da sua casa. Cada pai deve orientar a sua casa de acordo com a palavra de Deus. Cada pai deve ter justamente um culto dentro da sua casa que se chama vida devocional familiar. Agora, irmãos, eu digo que a maioria dos pais hoje, tanto nos Estados Unidos como aqui, não fazem vida devocional, nem particular, nem familiar. E se você não está realizando culto na sua casa, vida devocional, você é uma plena vergonha diante de Deus, Ele vai cobrar você. Agora, você não será julgado pelo seu pecado, porque Deus já julgou. Jesus levou nossa condenação, mas Ele vai julgar sua fidelidade. Imagina você diante de Deus, no tribunal de Cristo, e Cristo está julgando a sua fidelidade como Pai. Como ficaria hoje, se você estivesse diante do Senhor Jesus hoje, concernente vida devocional? O que Ele falaria para você? O que Ele falaria? Você vai chegar satisfeito? Deus, eu fui fiel, eu fui constante em ter vida devocional com minha família. Meus filhos não podem lembrar o dia que não houve vida devocional em casa. Olha, se a gente não tivesse tido, eles iam me estranhar. Porque na hora de café deles, o que fazia parte da hora de café foi a parte devocional. Todo dia na minha casa, na hora de café, 15 minutos, vida devocional antes de comer. Agora, você não precisa seguir meu exemplo de horário, mas você deve seguir meu exemplo de fidelidade.
horário fica com você. Pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de manhã. Mas você precisa fazer. Não sai daqui dizendo que eu não falei, eu falei mesmo. Hoje você está sendo cobrado. Você não pode sair daqui dizendo que eu não sabia. Você está sabendo. Não é, homens, tá? Olha para mim, os homens. Não é opção. Ordenança. Você deve fazer justamente discipulado na sua casa, ensinamento. Hoje à noite eu estou ensinando. Hoje à noite eu estou sendo fiel a Deus em compartilhar com os amados irmãos justamente a palavra. Agora, veja outra aqui. Disciplinar. Disciplinar quer dizer que eu vou colocar diversas regras que são necessárias para a vida de casa. Por exemplo, hoje eu falei para Silvia, a sua esposa, que quando estava criando meus filhos, para sair da mesa, tinha que pedir permissão. Eles não podiam levantar-se e só sair. Eles tinham que falar, mamãe, posso sair da mesa? Irmãos, não encontro isso na palavra, mas encontro o princípio de disciplina. Hoje, infelizmente, nós não disciplinamos nossos filhos de uma maneira correta. E outra coisa, quando meu filho pediu algo da mãe, e eu cobrava ele, você não fala desse jeito, você vai falar, mamãe, por favor, não me dá, por favor. Por favor, pela gentileza. Eu ensinei meus filhos assim. Agora, eu não podia cobrar eles quando eles chegarem a ser adultos. Mas aquela sombra fica em cima deles. Então, você percebe, irmãos, nós como homens devem ser o que? Exemplares para a nossa mulher e para nossos filhos. Isto é extremamente importante que você entende isso aí. Então, disciplinar. Agora, admoestar. Eu acho que eu estou fazendo 3 coisas hoje. Eu estou ensinando, disciplinando e admoestando. Eu estou fazendo todas as 3 coisas dependendo de você. Se é a primeira vez que você está ouvindo o que eu estou falando, ensinando. Se é a segunda vez que você está ouvindo isso aí, é uma disciplina. Se é a terceira vez, a demonstração. Uma confrontação bíblica está na sua cara. Para você falar para Deus, Deus, eu me arrependo que eu não tenho vida devocional com meus filhos. Um tempo formal com eles. Então, irmãos, eu digo hoje à noite. Agora, aqueles que são casados que não têm filho em casa, também devem ter vida devocional em casa. Deu para entender isso aí? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Foi português claro, não foi? Muito bem. Agora veja o seguinte. No Novo Testamento, vários termos transmitem significado de instruir e disciplinar. Então, vamos abordar. No que diz a instruir os filhos, termos admoestação usado em Efésios capítulo 6, verso 4, podem também ser traduzidos por o quê? Vamos ver. Justamente, treinamento e também instrução. Agora, minha pergunta hoje, para os pais que têm crianças, essa idade aqui, está entendendo bem? Você sabe com quem eu estou falando? Então, a minha pergunta hoje, qual foi a instrução que você deu para ele hoje? Que foi o treinamento que você deu para ele essa semana? Se você não tem dado treinamento para seus filhos durante essa semana, eu digo para você com toda ousadia, vergonha. Eu fui na casa dele ontem, na casa dele. O que eu fico impressionado não foi ele. O que eu fico impressionado, houve alguém, qual clube foi dele, o treinador? Mas que clube? Cruzeiro. Então, ele foi lá treinando quem? Foi você?
Os 4 treinando, né? Por que ele treina você? Por quê? Qual o objetivo? Fala logo qual foi o objetivo. Para saber chutar a bola, né? Correr atrás dela, não é? Agora, minha pergunta, você pisou na bola ontem? Pisou ou não pisou? Ah, pisou, eu vi você pisando. Agora, por que o treinador foi lá para treinar eles? Para eles saberem jogar melhor. É, não é? Papai está me ouvindo? Você é treinador dos seus filhos. Qual foi o treinamento hoje para seu filho andar com Deus? Você passou para seu filho hoje que a primeira coisa, agradar a Deus. Então, eu estou passando justamente para vocês hoje noite ensinamento formal. Mas em casa, eu sou treinador. Sabe o que é treinador? Alguém que fica atrás de você até você faça corretamente. O treinador é seu amigo. Agora, o treinador deles, há momentos que ele é amigo mesmo. Outro momento não é. Mas ele sempre é amigo. Porque ele quer que o filho aprenda a jogar de uma forma correta. Agora, ontem à noite eu fui na casa de Jaime, né? Jaime. E a sua esposa, Marisa? Não. Zélia, isso. Aquele menino ao lado dela, eu não sei se ele foi treinado na Bíblia, mas ele foi treinado na cozinha. Sabe quem fez a torta ontem? Foi ele. Foi ele que fez a torta ontem. Você, Tiago, você perdeu. Ainda bem que você não foi convidado. Porque não teria bastante para nós, então. Mas o pastor Antônio, olha, ele encheu a cara. Mas tanto pastel, mas foi bom, né? Eu ficar ao lado de você, né? Muito bem. Então vocês percebem, caiu a ficha, passou o cartão. Entendeu o que eu falei? Irmão, seja treinador dos seus filhos. Que nem o treinador de futebol. Seja uma pessoa disciplinada com um alvo. Que seu filho saiba, aprenda a andar com Deus. Agora veja o seguinte. Um relacionamento amoroso. Isso é o discipulado. Por isso, vigiem, lembre-se de durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Eu não sei quantas vezes durante a criação dos meus filhos que eu tinha lágrimas. Lágrimas. Sentindo mesmo no meu espírito quando ele não obedecia. Não sei quantas vezes que eu tinha que retreinar, diversas vezes, até o dia que ele podia fazer o que é correto diante de Deus. Chorava, porque eu amo meus filhos. A minha pergunta hoje, você ama seus filhos de tal maneira que você deseja treinar eles? E às vezes levam momentos de choro. O pai que não chora, eu acho que ele já morreu. Eu acho que ele já perdeu justamente a motivação de Deus na vida dele. Às vezes você chora. Então veja, Paulo, por sua vez, plantando a igreja, ele passou, de acordo com a palavra, 3 anos com aquele grupo. Agora nós estamos falando em discipulado. Discipulado começa na sua casa. Como ele foi exemplo de discipulado com líderes da igreja, você deve ser discipulador na sua própria casa. Veja o seguinte, sabedoria, exercício da paciência. Paciência. Irmãos, não é fácil ser paciente quando o filho não obedece. Não é isso mesmo? Eu não sei quantas vezes que eu tinha que falar com meu filho, filho, me perdoe porque eu gritei. Eu sou o único que grito aqui. Alguém já gritou para seu filho? Alguém já falou uma palavra cortante para seu filho?
Se isso tivesse sido a verdade com você, a segunda pergunta, você pediu perdão? Porque é para você pedir perdão quando você grita, quando você coloca uma palavra cortante para ele. Então você peça perdão dele. Veja que nós devemos ser pessoas pacientes, mas nem sempre o Bill é paciente. E quando ele não é paciente, é para ele pedir perdão da pessoa com quem ele ofendeu. Agora veja o seguinte. O alvo é de ver a outra pessoa completa em Cristo. Agora, eu vou ser transparente para vocês. Eu posso ser transparente? Mesmo que você não aceite, eu vou ser transparente. Eu tenho um filho. Por 15 anos, ele não andava com Deus. Eu fui fiel com ele. Ele foi ensinado, instruído, disciplinado, admoestado, amado por mim. Mas quando ele tinha 20 anos de idade, ele resolveu não seguir mais os passos de Deus. Ele casou com a incrédula. Contra a minha orientação, mas pior ainda, contra a orientação de Deus. Casou com a incrédula. Mas ela, por sua vez, converteu, mas ela não converteu. Ela só converteu para casar com ele. Eu mesmo fiz o casamento. Eu tinha dúvida que ela converteu, mas como eu vou dizer para ela que ela não converteu? Mas eu tinha um pé para trás assim. Ela não converteu. Mas eu não tenho como saber, conhecer o coração dela. Nem conheço o meu coração, muito menos o coração dela. Mas eu fiz o casamento do meu filho com aquela menina com um pé para trás. Porque eu sabia, ela não era convertida. Mas ela falava que era convertida. Ela ia na igreja com meu filho. Ele conduziu ela para Cristo. Só que ela não converteu. Depois de 6 anos de casados, se separaram. E ele foi divorciado. Mais 10 anos ele ficava andando do jeito dele. Do jeito dele. Não seguindo os passos de Deus, mas aquela sombra estava em cima dele todo dia. Ele não tinha como escapar o que ele foi ensinado. Então, um dia, ele conheceu uma menina brasileira, mais uma também não era convertida, e casou com ela. A segunda casamento, casou com ela, também ela é incrédula. E eles moravam no estado de Texas. Meu filho mais novo, ele mora lá também. Então, um dia, meu filho mais novo convidou o meu filho e a sua esposa para a igreja. Ela converteu. A esposa dele converteu. E ele voltou para Deus. Ele mora agora em Fortaleza. Ele ajudou a implantar 2 igrejas lá. No sítio dele, ele tem retiro para crianças hoje. Mas ele ficou 15 anos fora do caminho de Deus. Mas ele voltou para Deus. Irmãos, escutem o que eu estou dizendo, seja treinador dos seus filhos. Você percebe, irmãos, às vezes você chora. Você sente dor no coração. Mas seja fiel com eles. Não volte para trás. Seja homem de Deus diante dos seus filhos. Amém, aleluia, amém. Ele voltou para Deus. Agora ele não pode ser pastor. Nem pode ser diácono. Mas ele trabalha na sua igreja com toda a vida. Às vezes ele faz maior trabalho do que o próprio pastor da igreja. Foi ele que animou o pastor para plantar 2 igrejas lá fora de Fortaleza. Foi ele lá, ele tinha esse sítio bonito, lindo demais. E converteu para um lugar de retiro para jovens. Hoje ele trabalha com jovens. Ele tem trabalho secular.
Mas eu digo para você, às vezes ele trabalha mais do que um próprio pastor da igreja. Ele arrependeu-se. Mas ele tem justamente consequências. Porque o primeiro casamento, o primeiro casamento, ele teve uma filha. Ela tem 25 anos hoje. Ela odeia seu pai. Quando ela se casou na minha cidade, há 3 anos passados, eu nem fui convidado para o casamento dela. Porque ela odeia seu pai. Ela falou, meu pai me abandonou. E meu filho fala, pai, por que ela não me ama? Filho, você abandonou ela. Deu para entender, gente? O que você vai semear, você vai colher. Mas mesmo assim, você pode ser útil para Deus. Sabia? Mesmo que você peque contra Deus, e você arrepende-se do seu pecado, Deus pode usar a sua vida. Agora, não resta dúvida, há consequências. Um dia, meu filho, ele ligou para mim dizendo, pai, a minha esposa, ela deseja ser missionário. Mas eu falei para ela que eu sou divorciado, não posso ser. Eu falei certo para ela. A minha resposta foi para ele, você tem fôlego? Ou seja, você é vivo. Enquanto você tem vida, estão me ouvindo bem, irmãos? Enquanto você tem vida, Deus pode usar a sua vida. Deu para entender isso? Nós temos um Deus amoroso. Uma vez que você arrepende dos seus pecados, ainda Ele pode usar a sua vida. Não foi assim com Davi. Davi foi uma plena vergonha diante de Deus. Foi, não foi? Ele não obedeceu a Deus, mas ele arrependeu-se. E quando ele arrependeu-se, a palavra de Deus nos fala no livro de Atos, homens segundo o coração de Deus. Deus perdoa o pecador. Mas Davi levou a consequência do seu pecado até a morte dele. Mas não resta dúvida que ele foi grandemente usado por Deus depois de ter cometido adultério. Eu não sei se é o caso hoje à noite. Eu não conheço a sua vida. Eu estou sendo transparente para vocês hoje. Eu estou dizendo para vocês hoje que essa palestra não é simplesmente uma palestra. Essa aqui é a vida. Eu não estou falando de uma história. Eu estou dizendo para você, eu sou sério sobre discipulado de criança. Sério mesmo. Você lembra o João Marcos? Paulo não queria mais ele, não foi? E que ele falou mais tarde? Traga João Marcos, ele é útil para mim. Sabe por quê? Porque houve mudança radical na vida daqueles irmãos. Então não joga uma pessoa no lixo enquanto ela tem vida. Porque enquanto ela tem vida, tem esperança para ela. Às vezes nós jogamos uma pessoa no lixo dizendo que não tem como com aquela cara. Irmãos, houve dias, momentos, que eu duvidei que meu filho converteu. Mas a sombra ficou sobre ele. Ele voltou para Deus. Amém, aleluia, amém. Nosso Deus, Ele é fiel. Muito bem, completa em Cristo Jesus. Nós o proclamamos advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Eu fiz isso com meus filhos. Todos eles hoje estão servindo a Deus. Todos eles hoje uma bênção para o Pai. Mas eu digo para vocês, houve momentos que eu tinha algumas dúvidas. Mas uma dúvida que eu nunca tinha. Eu fiz a coisa certa com eles.
Quando eu chego diante de Deus, eu não tenho vergonha nenhuma quanto à criação dos meus filhos. Agora, eu não digo que eu fiz tudo correto. Quando você ganha mais maturidade, você percebe que você poderia ter feito melhor. Mas pela luz que eu tinha, eu fui fiel. Deu para compreender? Então, a nossa expectativa deve estar na mão de Deus. Porque às vezes você tem uma expectativa além da capacidade do seu filho naquele momento. Agora veja bem, atenção individual. Exortamos vocês, irmãos, que advirtem os insubmissos, os confortam os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Agora, se você tem isso aí como uma meta para treinar seus filhos, para disciplinar seus filhos, veja bem, há momentos que eles são insubmissos, não é verdade? Há momentos, né, que o filho não é submisso. É, não é? Mas mesmo assim, ele foi fiel com os insubmissos. Veja bem, você já tinha um filho que desanimou-se? Você tem paciência para a criança desanimada? Você tem paciência para uma criança insubmissa? Você tem paciência para uma criança fraca? Parece que não está aprendendo do jeito que você deseja que ela esteja aprendendo. Quando estava em Boa Vista, Roraima, não, foi Manaus, tinha uma criança que nem tinha 2 anos ainda. Ele citou 2 versículos bíblicos para mim. Com 23 meses, o menino falou 2 trechos bíblicos de cor para mim. Eu lhe perguntei, quem ensinou você isso aí? Meu pai. Quando fiquei sabendo que era o pai da criança, não foi a professora da escola dominical, foi o pai. Eu cheguei para o pai, eu fiz assim, parabéns, querido. Bom ministério. Agora, precisa mais do que memorizar, né? Tem outras coisas a mais. Mas isso é uma boa coisa que você pode fazer com criança, para a criança memorizar. A criança tem justamente uma capacidade de memorizar mais fácil do que você que é adulto, sabia? A criança não esquece. Agora veja, outra aqui que nós devemos abordar, a responsabilidade reconhecida de um líder espiritual. Homens, por favor, fica olhando para mim, todos os homens. Você é um líder espiritual na sua casa. Você é um sacerdote na sua casa. Seus filhos encaram você como uma pessoa que é um líder na sua casa. Eles respeitam você como líder. Agora, há momentos que talvez não sejam submissos. Talvez houve momentos que eles são fracos. Talvez haja momentos que eles são desanimados. Mas eles reconhecem você como líder. Quando meu filho voltou para Deus, as coisas que ele falou para mim sobre a criação dele, ele falou para mim, pai, eu lembro os ensinamentos. Eu nunca esqueci. Mas eu não queria seguir. Mas parece que eu ouvi a sua voz toda hora, falando comigo. A consciência dele pesou sobre ele. Irmãos, eu tenho um módulo que eu dou, que a maioria não sabe nada sobre a consciência, eles só sabem sobre o assunto da consciência. Eu tenho 9 palestras somente sobre a consciência. Os pais, estão me ouvindo, pais? É para você educar a consciência do seu filho. Ele não tem como escapar daquela sombra, porque você educou a consciência dele. Agora veja, agora lhes pedimos, irmãos, que tenha consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Agora, está falando justamente
sobre liderança. Mas na sua casa, você é um líder? Mamãe, agora tenho falado tanto com os homens, né? Agora é a vez sua, né? Mamãe, você faz parte da equipe. Qual a sua parte? O que você tem feito como líder espiritual na sua casa? Como você tem educado seu filho? O que tem sido a sua meta? Quando dou palestra, como estou dando hoje à noite, os pais querem que eu fale para os filhos. Meu filho não obedece. Você não poderia falar algo para ele hoje à noite? Irmãos, eu digo para vocês, sabe quem é a chave? É você. Entendeu o que eu falei? Você que é a chave. Normalmente os pais querem que eu faça com que o filho seja justamente um discípulo. Eu estou trabalhando com um casal agora, mesmo lá nos Estados Unidos. Eles acham que meu dever é corrigir o filho. Mas eu falei para eles, meu dever é corrigir você. Deu para entender, irmãos? Os pais são responsáveis. Um dia, queira ou não queira, você vai estar diante do tribunal de Cristo. O que seria a sua palavra para Jesus quando ele pergunta a você sobre, você foi líder espiritual na sua casa? Agora ele já sabe. Lembra quando Deus andou já no jardim e ele perguntou a Adão, Adão, cadê? Onde estás? Será que Deus não sabia? Deus queria que ele soubesse onde ele estava, escondido. Um dia, ele vai estar diante de você, ou seja, você diante dele. Ele vai fazer uma pergunta e ele já sabe a resposta. Jesus, assim mesmo, ele pergunta e ele já está sabendo a resposta. Você tem sido fiel para com seus filhos? Você tem sido constante como exemplo de alguém que procura agradar a Deus? Agora veja bem, o conceito de instrução faz ainda parte do sentido mais amplo de ensinar, que também serve de base para o nosso estudo, instruir. Agora, eu espero que hoje à noite você esteja fazendo anotações sobre aquilo que eu estou passando para você. Eu espero que quando eu sair daqui, você vai ouvir a minha voz na sua consciência concernente seu papel como pais. Agora, veja, ensinar, instruir. Agora, notem o seguinte, você deve proclamar a seus filhos o quê? O Evangelho. Agora, interessante, todos os meus filhos, menos um, eu conduzi para Cristo. Eu não deixei para outra pessoa fazer isso. Isso era meu dever. Conduzir meus filhos. Agora, eu não saio daqui dizendo o que eu falei, que a professora não pode. Ela pode. Ela auxiliar. Mas a minha meta era para evangelizar meus filhos. Você não pode disciplinar ninguém até se converter. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o homem natural não aceita, rejeita, não entende as coisas de Deus. Agora, você pode dar regramentos. Pode dar isso aí. Mas o filho não vai entender até ele converter-se. De acordo com a palavra de Deus. O incrédulo não entende e nem quer entender. Então, nós como pais, nós devemos evangelizar nossos filhos. Exatamente como você deve proclamar todos aqueles que ainda não passaram pelo novo nascimento espiritual. A minha pergunta para você hoje à noite, você evangelizou seus filhos? Eu não falo traz para a igreja, eu estou dizendo evangelizar. Antes ontem, um irmão veio falar comigo sobre aquilo que eu havia falado outra noite. Quando eu pergunto a alguém se é convertido ou não, ele me falou que ele foi criado no lar cristão. Daí ele queria saber se eu pensava que ele era crente. Como eu vou saber? Agora, eu posso examinar justamente os frutos, mas eu nem conheço ele. Mas a pergunta é para nós hoje, você como pai deve saber se seu filho converteu ou não. É ou não é?
Até Romanos nos fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, meu Espírito também testifica com o Espírito do meu filho que eu sou justamente convertido, eu percebo que ele é convertido. Então, uma identificação do Espírito Santo dentro da vida da pessoa. Agora, veja o seguinte. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Será que seu filho não faz parte de uma nação? Às vezes a gente não percebe isso aí, mas veja bem, eu coloquei bem aí, seus filhos. Os seus filhos. Você está evangelizando os seus filhos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, discipulado. Então, isso é nosso dever como pais, é discipular. Agora, veja o seguinte, veja bem, você deve ensinar as Escrituras aos seus filhos. É, não é? É, não é? Só uma pessoa concorda comigo? É, não é? Nós devemos ensinar nossos filhos as Escrituras. Mas o que facilita? E você mesmo obedecer às Escrituras. Deu para entender isso, irmãos? É uma coisa ensinar, outra coisa você obedecer o que você está ensinando. Lembra que eu falei daquele jovem que não havia obedecido seus pais com as regras que foram colocadas. Então, eles queriam que eu corrigisse ele. Mas o pai nem obedeceu o limite da estrada para trazer seu filho para cá. Ele pode desobedecer, mas o filho não. Quantas vezes você, como pai, desobedeceu a Deus, mas você cobra o seu filho de obediência? Não me vergonha isso aí? Irmãos, eu já fiz isso. Eu não estou falando só para vocês. Eu falo para mim primeiro. Eu não sei quantas vezes que eu cobrava meu filho de algo que eu mesmo não obedeci. Porque eu não tirei o quê? A viga. Eu fiquei preocupado com o cisco no olho dele. Em vez de tirar a viga no meu olho. E talvez você não conheça o português como você conhece, mas parece-me que viga é maior do que cisco. É, não é? Pelo menos no inglês é. Agora veja bem. Vocês sabem que as Escrituras são suficientes? Lá nos Estados Unidos nós temos tantas pessoas que querem ensinar nossos filhos, mas não segundo as Escrituras. Com psicologia. Parece que o psicólogo sabe mais do que o filho do que você. Mentira. Deus sabe muito mais. Eu não ensino meus filhos de acordo com a psicologia. Eu ensino meus filhos de acordo com a teologia. Porque a psicologia para o homem é a sua teologia. Mas a teologia de Deus, o que eu passo para meus filhos. Você deve ensinar as Escrituras aos seus filhos. Agora, irmão, você fez uma leitura bonita hoje, né? Eu acho que você olhou na apostila, né? Ou você adivinhou que eu ia falar sobre isso aí? Mais ou menos, né? Agora, veja esse trecho aqui. Essas palavras que hoje te ordeno, estará no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-te. Olha, eu tenho um neto lá em Fortaleza, ele foi para os Estados Unidos, eu acho que faz 2 anos para passar um tempo comigo lá. E quando ele andava comigo no carro, eu falava para ele de Deus, não no sentido pregando. Eu pegava coisas que estão acontecendo ao nosso redor, eu falo, aquilo me lembra. E certa vez eu falei para ele, você está vendo aquela árvore lá? Aquilo me lembra de uma pessoa louvando a Deus. A árvore lá justamente levantado assim, parece que está louvando a Deus, não parece? Eu falei para meu filho, para meu neto, aquilo me lembra
o louvor de Deus que o homem deve ter no seu coração. Cada vez que eu vejo uma árvore, eu louvo a Deus. Porque a árvore em si está louvando a Deus. Não é isso mesmo? Então, ele deu seu testemunho em nossa igreja lá nos Estados Unidos. E quando ele deu seu testemunho, eu não sabia o que ele ia falar. Mas ele falou o seguinte: andando com meu avô, no carro dele, a escola dominical toda hora. Irmãos, eu louvo a Deus que ele falou aquilo. Percebe, mas não é questão que você vai sentar com ele, vamos pegar a Bíblia que eu quero ensinar você. Não, enquanto você está andando com ele. Meu filho, ele gosta de assistir futebol americano. E quando o time está jogando bem, eu falo para ele assim: filho, se a igreja joga daquele jeito na obra de Deus, puxa, nós já havíamos avançado muito mais. Ou às vezes eu falo: você está vendo aquele delegado lá? Parece que ele é o único jogador lá. Ele está cheio de si. Aquilo me lembra uma pessoa na igreja que quando ela fica cheia de si, ela estraga tudo lá na igreja. Você percebe, eu pego coisas assim para ensinar. Sentado com ele, assistindo futebol, eu posso ensinar ele. Quando foi na sua casa, eu logo pensei no seu treinador. Eu pensei: eu vou falar isso aí sábado à noite. Porque aquele treinador é fiel quanto treinar no futebol. Né? Ele já me falou como ele é bom. Ele me falou como Deus trouxe ele para a casa dele. Então eu pensei: eu vou falar para vocês o que eu aprendi lá naquela casa, que nem foi escola dominical para mim, mas para mim foi escola dominical. Ele nem sabia que ele estava dando aula para mim. Agora veja: inculcarás aos teus filhos, delas nós sabemos o que? Veja bem, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Mas como? Você vai fazer na sua fala quando estão sentados, tempo formal, vida devocional. E você vai falar também, não somente quando você está sentado com eles, mas enquanto você está andando com eles. Aproveita a criatura para falar dele ou dela, de Deus, para seu filho. Vocês sabem que a maioria dos ensinamentos de Jesus, ele utilizava algo enquanto ele estava andando com seus discípulos. Você percebeu isso aí? Ele foi andando, vendo as coisas, logo um sermão, uma instrução. Agora, a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Imitadores de quem? Me fala, quem? 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 Ok. Agora a pergunta é: você é? Você está fazendo do jeito que ele fazia com seus filhos? Andando, ensinando, utilizando a natureza em volta para ensinar seu filho. Agora, a deitar-se. Agora, o que eu havia feito com meus filhos, cada noite, quando eles deitavam, eu orava com eles. Agora, muitas vezes eles não oravam comigo, mas eu orava com eles. Pelo menos a última palavra que eles ouviam naquela noite foi papai falando com o papai dos céus. Não é coisa boa? Quando foi a última vez que você orou com seu filho à noite quando ele deitou-se? Alguém aqui ontem orou com seu filho na hora que ele deitou? Irmãos, eu digo, uma vergonha se você não está orando com seus filhos. Eu não digo que você tem que toda noite fazer o que eu fiz. Mas você deve ser constante em orar com seus filhos. Percebem, irmãos? Agora veja o seguinte. Também a levantar-te. Então, por esse motivo, eu havia colocado na minha casa, na hora de levantar-se para tomar café, nós vamos nos assentar para ter um tempo devocional. 15 minutos. Por que você fala mais do que 15 minutos? Eles nem estão prestando atenção mais. Fala 15 minutos. Então, nós dividimos em 3 partes. 3 sessões. 5 minutos de palestra. Bem leve. Um versículo só.
5 minutos de cantar alguma coisa. 5 minutos de oração. Interessante, eu escolhi trechos bíblicos para ser uma chave para a vida deles todo dia. Cada dia o filho saía com um pensamento bíblico. Agora, eu não digo que todo dia que eles saíam, que eles estavam pensando naquele pensamento bíblico, mas pelo menos eu dei. Porque minha obrigação é dar. Obrigação deles é pegar. Eu não posso forçar o filho a meditar na palavra. Mas eu sou uma pessoa que deve dar para ele justamente o pensamento. Também as atarás com um sinal na tua mão. Agora, isso para mim significa justamente serviço. Eu sirvo a Deus com a mão. Você não serve a Deus com a mão? Então, para mim, quando eu vejo mão, eu penso em serviço. Alguém trabalhando. Então, com a tua mão. Então, percebe que nós estamos falando justamente em praticar a palavra de Deus. Algo de ação. Para mim, aquilo me fala de ação. Praticar a palavra. Por frontal, entre os olhos. Para mim, isso fala claramente a necessidade de memorizar as Escrituras. Agora, eu vou passar para vocês uma receita de graça para vocês. Agora, receita de graça significa que você não paga. Não é isso mesmo? Porque você percebe que às vezes a pessoa não quer memorizar porque é um trabalho para memorizar, não é? Então, o que eu falo para a pessoa assim, olha, você não precisa memorizar. A pessoa fica, eu não preciso memorizar. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai ler esses 2 versículos 5 vezes, todo dia por 7 dias. E no fim da semana me fala o que você lembrou. É coisa boa, não é? Porque depois de ter lido 5 vezes, que é 25 vezes 7 vezes, 175 vezes, que leu aquele trecho bíblico, enfim, a pessoa cita sem erro, mas nem memorizou. Não é coisa boa. Agora, não enganei ninguém. Não, é isso mesmo. 5 vezes por dia, 7 dias, no fim da semana você já tem na memória. Deu para entender, gente? Brinque com seus filhos. Fala, filho, essa semana, 5 vezes. Durante a semana toda. E me fala o que você lembrou daquilo que você leu 5 vezes, 7 dias. E ele fala corretamente até o período e tudo que está lá dentro. Ele fala. Muito bem. Umbrais de tua casa e nas tuas portas. Você vai gostar disso aí. Sabe o que é post-it? Sabe o que é post-it? Na minha casa, eu tenho post-it. E a post-it, sabe por que você tem post-it? Você sabe o que é post-it? Sabe o que é post-it? Sabe o que é? Você tem na sua casa? Vergonha. Você tem post-it na sua casa? Post-it, aquele... isso aqui. Acordou! Post-it. Você tem? Por que você tem? Qual o motivo? Para? Lembrete. Para não esquecer. Não é? Então, eu creio que eles colocaram justamente na sua porta para não esquecer quem é Deus. Então, post-it. Na minha casa tem post-it no banheiro, post-it na garagem, post-it no meu escritório, coisas que eu devo não esquecer. Eu tenho post-it. Como? Tem, ele não entendeu bem em português, né? Eu falei o inglês, claro para você, post-it. Post-it, diga, post-it. Agora entendeu muito bem. Pastor, diga, post-it. Agora se eu falo post-it de novo, você deve saber. Ei, olha aqui, post-it. Você sabe o hotel onde eu sou hospedado? Você entra lá na recepção e você vira à esquerda, você vai ver um quadro lá com post-it.
Você viu, né? Post-it. É para você colocar o que você pensa do hotel. É. Você coloca a sua reclamação lá. Quando você chega lá no lugar de café, tem outro quadro, post-it. Eu acho uma boa coisa, né? Post-it. Ok. Eu acho que agora post-it todo mundo já sabe o que é, né? Jaime, sabe o que é post-it? Tem na sua casa post-it? Não tem. No seu serviço tem post-it? Oh, ok. Muito bem. Agora veja mais uma coisa aqui, muito bonita. Separe momentos específicos para ensiná-los a estudarem a palavra. Agora, onde está aquela japonesa? Onde ela está? Vem cá, você, vem cá. Você vem cá. Eu gosto de você. Olha, eu fui na casa dela hoje, mas olha, foi uma festa lá. Não foi uma festa na sua casa. Ela me tratou com tanto carinho na casa dela. Quando cheguei lá, a cozinha dela, mesmo ela trabalhando dentro da cozinha, a cozinha estava arrumada. Era. E ela estava fazendo um almoço para a gente bem gostoso. Então, eu comecei a perguntar a ela sobre algumas coisas do japonês. E uma coisa que nós falamos, lembra que nós falamos lá na mesa com a sua colega? Sobre a escola onde ela estuda. Você lembra? Você lembra? Vem cá, você também, vem cá. As duas, vem cá. Aqui em frente de todo mundo, vem cá. Oh! E uma de vocês fica desse lado, outra desse lado aqui, para eu ficar mais bonito, né? Eu sou rosa entre espinhas aqui. Não. Agora, você lembra o que você falou comigo sobre a escola japonesa? Lembra? Sim. Você poderia falar para eles o que me falou? Ele vai pegar um microfone para você. Fala justamente o que você falou das japonesas. Ela né? Eu falei Ela não é bonita? Ok, que a escola fala. japonesa, o foco principal é disciplina. É o que eles trabalham. Desculpe, mas o que é disciplina? Disciplina. Que é? Ter o hábito de fazer o comum, que é a escola, né, que eu trabalhava. É o hábito de fazer exercício todos os dias. Sem férias, sem feriado, 365 dias. E você, como professor, o que você faz? Eu também tenho que fazer. Podem sentar. Muito obrigado, viu? Foi tão gostoso. Hoje eu planejei chamar elas, mas eu não falei com elas. Se eu tivesse falado, elas não teriam vindo hoje à noite. Vocês sabem, para mim, todo dia, durante o dia, é escola dominical para o Bill. Eu estou aprendendo sempre algo de valor para a minha vida, particularmente, e depois para passar para vocês. Agora, momentos específicos, ensiná-los, não somente o que devem aprender, mas ensinando como estudar. Agora, se eu chamo você hoje, não vou chamar, mas vamos supor que eu chamo você hoje à noite, perguntando como você ensinou seu filho a estudar a Bíblia. Você tem um método? Você tem como você havia ensinado o seu filho como abordar essas escrituras de uma forma que ele mesmo possa entender algo sozinho através de estudar a palavra? Se você não tem feito isso, eu quero colocar para você um grande desafio. Essa semana, converse com o seu pastor. Ele vai indicar um livro bom para você ensinar seu filho como estudar a Bíblia. Mas antes de fazer aquilo, você tem que aprender como estudar. Porque se você ensina ele como estudar, você não estuda, como fica? Hipócrita, não fica? Agora, veja bem. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, corretamente, a palavra da verdade. Agora, se eu tivesse dado para você hoje à noite, eu não daria, mas se eu tivesse colocado para cada um entrar na igreja hoje à noite, 10 perguntas de prova sobre as palestras minhas durante a semana, como ficaria para você?
Será que passa a prova? Entendeu o que eu falei? Irmãos, quando estou ensinando, não é simplesmente passar informação. É para você abraçar e depois utilizar. Abraçar para depois utilizar. Deu para compreender? Porque meu desejo é que você seja uma pessoa que sabe manejar corretamente a palavra de Deus. Porque hoje, há pessoas lá fora, pessoas religiosas, aceitas hoje que falam em Cristo, aceitas hoje que parece a coisa certa, mas não é certa. E se você não sabe manejar bem a palavra de Deus, você vai ser enganado por alguém. E muitos enganadores dentro da igreja, sabia? Até João, por sua vez, ele ensinou a igreja sobre falsos cristos, anticristos, falsos mestres. E o mundo está cheio hoje, no meio evangélico, de mestres que são falsos. Mas como vocês sabem que eles são falsos? O pastor fala que ele é falso. Será? Vocês só sabem porque ele falou? Ou vocês sabem o que ele falou que não bate com a palavra de Deus? Agora veja bem, ensine aos seus filhos a palavra de Deus também em todas as oportunidades que surgirem durante o dia. Como eu já havia abordado com vocês, sobre meus filhos e meus netos. Então nós havíamos abordado que durante o tempo assentado, durante o tempo que você está andando com eles, durante o tempo que você percebe estar deitado e durante o tempo que ele se levanta. Ou seja, você procura todas as oportunidades de praticar a escola dominical com seus filhos. Não no sentido formal, mas utilizando os acontecimentos em volta do mundo sobre o quê? A pessoa de Deus. Vocês sabem o que aconteceu na Índia ontem? Alguém aqui sabe que foi lá? Terremoto. Hoje, quando eu saio do hotel, hoje foi passando na televisão 1.800 pessoas já mortas devido àquilo que aconteceu lá ontem. E alguém pergunta, mas Deus não é Deus de amor? Por que Deus está permitindo isso aí? Que seria a sua resposta para a pessoa? Então, lá no hotel, eu já falei com algumas pessoas sobre aquilo que aconteceu lá, e eu falei que não é culpa de Deus, não. Mas Deus não mandou, não, Ele não mandou. Aquilo faz parte da natureza, porque nossa natureza está debaixo das consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Deu para entender isso aí? Deus não faz maldade. Por quê? Porque Ele é santo. Mas quando a coisa acontece dessa forma, cadê Deus? Mas eu digo para você, lá não resta dúvida que houve crentes que morreram lá. Não resta dúvida. Inclusive, eu estava naquela cidade há 5 anos passados, na mesma cidade onde aconteceu o terremoto, eu estava lá há 5 anos passados. Então, irmãos, procura assistir o jornal para você ficar ciente do que está acontecendo e traz dentro do conceito a palavra de Deus. E você não vai fazer isso aí se você não maneja bem a palavra de Deus. Faça isto com seus filhos, para que o filho possa entender que Deus é bom. Não porque você fala que Ele é bom, mas ensina Ele por que você acha que Deus é bom. Por que você crê que Ele é bom. Qual é a prova que Ele é bom? Deu para entender isso aí? Agora, veja o seguinte, o que você deve ensinar a seus filhos? Você deve lhes ensinar a importância de quê? Confiar no Senhor e serem praticantes da palavra. Então, você deve ensinar seu filho a confiar na pessoa de Deus, na sua palavra, mas ao mesmo tempo você deve ensinar seu filho também a praticar a palavra de Deus. Agora veja bem, se você não pratica a palavra de Deus, como fica você ensinando seu filho a praticar a palavra quando você não pratica? Como fica?
Certa vez você está na casa de alguém que tem uma loja. Eu fiquei sabendo que a loja dele tem caixa 1, caixa 2. Caixa 1, caixa 2. Vocês sabem o que é caixa 2? Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe, né? Agora, esse crente tinha na sua loja caixa 2. Agora, como ele vai ensinar seu filho a praticar a palavra quando ele tem caixa 2? Como? Não é enganador? Não é. Mas ele tem desculpa. Mas sabe que o governo é corrupto. Por isso eu tenho caixa, porque o governo está me cobrando demais. Irmãos, que Jesus falou para o pessoal sobre a moeda? Ele não falou dar para o César, que é dele. Então percebe, irmãos, nós não temos motivo nenhum de não ser pessoas honestas. Ensina seus filhos a confiar e praticar. Você deve ajudar seus filhos a entenderem a importância de quê? Do retorno, de retornar a obediência mediante a disciplina do Senhor. Disciplina é motivo de correção, mas não de alegria. E cada vez que meu filho apanhou, não foi motivo de alegria. Ele não fez, não vejo hora de apanhar novamente. Aquilo foi tão gostoso. Eu acho que eu vou desobedecer mais uma vez para eu poder apanhar. Não é motivo de alegria, mas uma prova do amor do pai para com seu filho. Veja, a disciplina é motivo de tristeza, não apenas para quem é disciplinado, pois o pecado praticado entristece também o Espírito de Deus. Agora veja o seguinte, nós estamos falando sobre fácil entristecer a pessoa de Deus. Muito bem, vamos abordar mais um trecho aqui. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Não é? Agora veja, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Todos os meus filhos tinham momentos que não foram momentos de alegria. Você já passou disciplina uma vez? Você gostou? Não. Você já apanhou uma vez? Você gostou? Não gostou? Você já apanhou uma vez? Gostou? Então percebe, Deus está falando a verdade, né? Mas é necessário passar por disciplina. Porque disciplina, uma vez exercitada, a pessoa volta a andar com Deus novamente. Ensina seu filho no caminho onde ele deve andar. E a sombra não vai deixar ele com tranquilidade. Veja, então, tristeza. E nós entendemos, então, você deve julgar quem? Quem? E quem você julga mais? Os filhos, né? Não, isso mesmo. Eu me lembro quando eu estava criando meus filhos, o julgamento maior meu foi julgando eles. Mas quando eu comecei a entender que eu devo me julgar, foi muito melhor para eu conduzir meus filhos no caminho. Ou seja, caiu a ficha, passou o cartão, eu aprendi. Agora, nós vamos terminar com 3 perguntas. 3 perguntas. Agora, antes de ter as perguntas, mais uma coisa. Você percebeu que eu não terminei a apostila, percebeu? Porque a apostila, ela é para 30 horas de ensinamento. E eu estou aqui 6 vezes, 1 hora e 15 minutos. Quantas horas é? Quantas horas? 6 vezes, 1 minuto e 15... 1 hora e 15 minutos. Quantos? 6 horas e 7 horas e meia. 7 horas e meia. Então, eu dei mais do que 1/3 para você. Não foi? Mais do que 1/3. Parabéns para o Bill.
Ah, muito bem. Mas eu pensei comigo, melhor dar a apostila toda para você, porque ela é completa. E você tem como ampliar o que eu passei para vocês. Ou seja, eu estou ensinando vocês como estudar. Não somente ensinando, mas como ensinar. Estudar. Amém, aleluia, amém. 3 perguntas. Irinalvo fez uma pergunta, acho que na quarta. Refaz novamente, Irinalvo. Eu acho que está dentro do contexto que você fez. Sobre disciplina. Sobre a vara. A vara, muito bem, eu vou Momento falar. oportuno. Então, só uma pergunta hoje, porque isso vai levar um tempinho. Certa vez, na minha igreja, lá em Campinas, tinha um casal ótimo, mas os filhos eram terríveis. Você conhece um casal assim? Casal ótimo, filhos terríveis. Ou seja, aquele casal, ninguém convidava para a sua casa. Porque quando você convidava eles para a sua casa, você tinha que fechar todas as portas. Você tinha que ficar de olho neles toda hora. Chamando a atenção do pai. Então eu convidei. Com receio. Porque eu sabia a fama deles. Eu convidei. Daí eu convidei eles chegaram na minha casa. Eu fui bem esperto e fechei todas as portas. Mas eu não sabia que o filho sabia abrir a porta. Agora, depois daquela noite, eu fui na casa deles. 2 ou 3 dias depois. E quando eu cheguei na casa deles, eu falei, olha, eu quero fazer justamente encontro com vocês quando os seus filhos não são presentes. Vocês poderiam arrumar um tempo que eu poderia conversar com vocês quando os seus filhos não são presentes. Então, o que eles fizeram? Passaram os filhos para a avó. Aí eu fui no outro dia, conversei com eles. Eu conversei com eles sobre o comportamento dos filhos deles na minha casa. Agora, eu poderia ter falado sobre o comportamento deles através de outros que têm falado, né? Mas aquilo seria o quê? Fofoca, né? Não é? Em vez de falar fofoca para eles, eu falei, olha, quando você entrou com seus 2 filhos, eu percebi isso, aquilo, outra coisa. E eu quero dizer para vocês já percebem por que ninguém convida vocês para a sua casa? Porque ninguém quer seus filhos na casa deles. Porque eles fazem o que eles querem. Mas você acha uma gracinha. Mas são pequenas. Cada um tem que aprender por si mesmo, né? Deixe ele se desenvolver, ele vai ser um bom rapaz um dia. Irmãos, não aceita esse tipo de coisa. Agora vamos chegar na vara. Então, irmã, o que você vai fazer com nossos filhos? Eu falo, bem, a primeira coisa que eu vou falar com eles, eu vou ensinar. E daí eu peguei 2 Timóteo 3, 16, 17. A palavra inspirada, útil para ensinar. Então, você tem que ensinar para eles o que é correto. E quando eles não obedecem o que é correto, a repreensão. Depois da repreensão vem a correção. Mas às vezes na repreensão não dá para passar para a correção, porque ainda o filho está sendo rebelde. Deu para entender? A primeira coisa, você conversa com o seu filho sobre o seu comportamento. Você não pega a vara de vez. Você não pega a vara de vez. Você conversa com o seu filho. Se ele continua sendo rebelde, deu para entender? Rebelde. Desobedecendo. Você leva ele para o quarto dele, só os 2, você e ele. Você conversa mais uma vez com ele. Mas se ele está, né? Ele não está se comportando bem, agora está gritando, se jogando no chão. Aí eu falei para ele agora que você tem que fazer, pegar justamente a vara. Mas eu expliquei o que é vara. Vocês sabem aquele tábua que você usa para misturar tinta? Bem leve, não é? Como se chama aquilo? Uma vara de tinta? Para você
Você vai lá na loja que vende tinta, eles têm essa vara, esse tamanho para você mexer com a tinta. Não tem? Tem ou não tem? Aquilo bem fininho, não é? Aquilo não vai matar seu filho. Não vai matar. Mas ele falou, eu vou pegar esse banco aqui para mostrar para vocês. Forte, né? Você pensou que não podia, né? Mas olha aqui, ó. Está vendo? Forte, forte. Eu sou tão forte que eu dirigi o carro do seu pai. Vocês sabem que ele me levou numa coisa ruim. Acabou gasolina no carro dele. Eu deveria ter vara, né? Muito bem. Então, eu falo para eles assim, que olha, você pega seu filho, ele tem 3 anos de idade. Então, você pega ele e você conversa com ele, mas ele ainda está sendo rebelde e ele não está obedecendo. Então, você baixa a calcinha dele, baixe bem para que a bunda fique sem nada. Sabe o que é bunda, né? Ok. Então, você coloca as pernas dele entre as suas pernas, você fecha. Você pega com a sua mão grande, não com a mão dele de mulher, mas mão grande. Brinco com ele, né? E você pega as 2 mãos da criança e você puxa para cá. O que está para cima? A bunda. E você tem justamente aquela tabuinha de tinta que você faz para misturar a tinta. E você... Mas quando deve terminar? Quando o choro dele não é mais de raiva, mas de dor. Os pais sabem quando a criança chora de dor e quando chora de raiva. Não sabem. Quando o choro muda de dor, em vez de raiva, você para. Agora, você viu o que eu fiz aqui? Você não faz assim, não. Porque você pode matar ele. Mas você pega aquela poupança para cima, nua, pega daquele jeito, e só fazendo assim, aquilo arde, ele vai pensar que ele vai morrer. Agora, para responder a sua pergunta, ele deve associar a dor com rebeldia. Quando ele percebe rebeldia associada com dor, ele para de ser rebelde. Deu para entender? Mas você tem que começar cedo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que ninguém aqui vai aceitar, ninguém. Você não aceita, eu já sei que você não vai, mas eu vou falar. Você começa quando ele tem 6 meses. A criança sabe manipular. Ele sabe pegar o que ele quer. Então você começa com ele quando ele tem 6 meses de idade e você só assim, ó. Você não vai matar ele, não. Agora a bunda fica vermelha, mas não vai machucar, não. Agora, se você deixa até ele chegar a ser adolescente, é tarde demais. Agora, meu conselho para você, se você tem um filho de 10 anos para cima, não adianta bater mais. Você bate a criança quando ele é pequeno. Quando ele chega a 10, 11, 12 anos, você cria para ele rebeldia maior ainda. Porque agora você está provocando ele. A Bíblia proíbe que o pai provoque seu filho. Então, é para você bater nele quando ele é bem novo. E quando ele chega mais uns 8, 9, 10 anos, não tem mais como. Daí você pega outra maneira de corrigir seu filho. Mas a vara, se nós tivéssemos tempo, eu tenho palestra só sobre a vara. Só isso aí. Aquilo leva 1 hora só para falar sobre a vara. Porque a Bíblia, no livro de Provérbios, muitos assuntos sobre vara. Muito bem, então não vamos ter 3 perguntas, só uma. Eu achei que eu respondi bem, não achou? Então, queridos, nós estaremos amanhã com o pastor Bill, na parte da manhã. À noite ele ficará no hotel, porque ele viaja de domingo para segunda. Nós sairemos do hotel, eu pegarei em torno de 3 horas, 3h30 da manhã. Você não vai me pegar, você vai me apanhar.
E se você não me apanhar, você apanha. Pode ser. Eu apanharei 3h30, tá, irmãos? Nós queremos agradecer, pastor Bill, a presença do irmão aqui conosco essa semana. Nós tínhamos agendado, irmãos, com o pastor Bill desde 2013, no congresso da BCB. Então, aguardamos o segundo semestre de 2013, o ano todo de 2014, e graças a Deus, o pastor Bill está aqui. A gente tem sonhado para o ano que vem, mas apesar de não ter agenda, nós estamos no stand-by. Se alguém furar, a gente traça, né? E aí nós teremos um congresso de autoconfrontação, que é o que a gente tem conversado nos momentos que nós estamos juntos. Só queremos lembrar algumas coisas. As palestras, até quarta ainda, né? Então, as palestras de segunda até ontem, sexta-feira, as palestras já estão no site da igreja. Você pode acessar, assistir, indicar o site para alguém poder assistir estas palestras.